A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre gratidão. Gratidão de Deus é que nós, os filhos, sejamos modelos de gratidão, em que tudo na nossa vida possamos encontrar uma razão para agradecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todavia, de acordo com o ensino de Jesus, parece que cada 10 pessoas abençoadas, apenas uma tem a atitude de voltar para agradecer. Lá em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Gratidão é algo mais poderoso do que você pode imaginar. A gratidão pode abrir portas que você nunca imaginou que fosse capaz de entrar. A gratidão pode colocar você diante de reis, autoridades. Tudo que as pessoas nos fazem, mesmo quando são pagas para fazer, deveriam ouvir no final: muito obrigado. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, além de não agradecer, muitas vezes insulta. Por isso, toda pessoa ingrata, mais cedo ou mais tarde, vai cair no princípio da desonra. E o problema é que quando você desonra, as portas se fecham para você. Muita gente não entende, porque repentinamente algumas portas se fecham sem explicações. Mas se vasculharem as atitudes do passado, vão encontrar um histórico de ingratidão em algum ponto da vida. Havia um irmão na nossa igreja que ele era sócio de uma financeira. Um dia, na hora do almoço, ele foi ao refeitório da sua empresa e os funcionários comendo suas marmitas que haviam trazido de casa. Ele ficou tocado. Pensou em fazer alguma coisa para que eles não precisassem mais levar marmita. No mesmo mês, ele contratou uma cozinheira, mandou fazer compras, fez um cardápio para os funcionários. Um mês servindo o almoço e nenhum funcionário fez qualquer menção de agradecimento. No segundo mês, ele foi ao refeitório para procurar um funcionário. Quando chegou à porta, sem que os funcionários o vissem, ele ouviu a conversa deles criticando o cardápio, chamando de pão duro. Ele voltou dali mesmo e no mês seguinte despediu a cozinheira, suspendeu o almoço. Provavelmente até hoje os funcionários não saibam o porquê que perderam o benefício do almoço. Mas eu posso assegurar a você, porque eu conheço a história. Eles perderam por causa da ingratidão. Um momento de ingratidão pode custar o favor de uma vida inteira, porque a ingratidão é a forma da desonra. As pessoas que são ingratas deixam de ser abençoadas. Por isso, pessoas que honram são agradecidas. Faça você mesmo a experiência. Encontre motivos para agradecer a todas as pessoas que lhe fizeram qualquer coisa. E veja como o ambiente muda em sua volta. O reconhecimento da autoridade. Não há como você honrar
se você não reconhece a autoridade de Deus na vida do outro. A Bíblia nos apresenta um exemplo de uma boa pessoa, de Davi e seus guerreiros. Você sabia que os guerreiros de Davi eram muito mais hábeis do que ele, e que faziam as coisas que Davi nunca fez? Veja o que está escrito. Esses são nomes dos valentes de Davi: Josebete, Basebete, filho de Talmone, o principal dos três. Esse brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar, a mão ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram a Elei, onde havia um pedaço de terra chamado Lentilhas, o povo fugiu diante do filisteu. Pôs Samar no meio daquele terreno, e defendeu e feriu o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao 12. Davi nunca fez o que esses homens fizeram. Eles eram de fato grandes guerreiros. Davi tinha um excelente comando. Até começou matando um gigante, mas nunca matou sozinho 800 homens. Porque a minha pergunta é: por que esses homens se submeteram à liderança de Davi? Certamente porque enxergaram nele uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Às vezes, um técnico baixinho, careca, barrigudo, faz o atleta vencer o campeonato. Você tem que decidir se colocar debaixo da autoridade de alguém e reconhecer essa autoridade. Muita gente só se submete a alguém que possui habilitações maiores que as suas. Mas o requisito para se submeter é a revelação de que Deus colocou aquela pessoa sobre a nossa vida. Isso muda tudo. Sem essa revelação, a honra se torna algo quase impossível, porque me torno incapaz de honrar a quem eu não reconheço. Por que existem tantos problemas no casamento? Por que existe muita desonra entre os cônjuges? A desonra só acontece porque um se acha melhor do que o outro. Conta-se que o marido chegou em casa desejando criar um ambiente com a sua esposa, disse: "Querida, hoje eu vou te amar." Ao que a esposa respondeu: "Você pode ir a Marte, a Saturno, a Plutão, ao planeta que quiser, contanto que me deixe dormir." Você nunca vai ter dificuldade de andar com alguém que honra. A maioria dos problemas nos relacionamentos são problemas de desonra. Você pode observar a própria vida. Você nunca vai ter dificuldade de andar com alguém a quem honra. Quando você decide honrar, o problema acaba. Na verdade, se apenas um decidir honrar o outro, os problemas seriam resolvidos. A honra se manifesta pelo nível de submissão que você está disposto a se colocar. Nós não honramos com simples palavras. A verdadeira honra envolve uma atitude de obediência. Se alguém quer andar em honra, você tem que estabelecer o nível de honra que você quer andar. A honra é como uma estrada de mão dupla. Na mesma medida que ela vai, ela volta. À medida que eu honro, eu serei honrado. Por que muitas pessoas não são honradas? Porque elas não têm a cultura, o hábito natural de honrar. Como elas não honram, a honra foge delas. A honra vem por um princípio, mas ela tem que ser transformada num espírito que moverá em nossa vida. Deus quer levantar nesse tempo uma igreja honrada e uma igreja que está acostumada a dar e a receber. É dando que se recebe, mas o oposto dessa afirmação não funciona. Muita gente está esperando receber para dar, mas isso não funciona. Você tem que dar para depois receber. Entenda que uma instrução é um convite para um relacionamento. A sua resposta às instruções que recebe determinarão o seu futuro. Honre qualquer pessoa com autoridade sobre você. Isso cria uma reação favorável de Deus para você. Lembre-se, se você não recebe um ministro,
não pode receber a mensagem. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, para que essa palavra se transforme viva, realidade na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que possamos ser gratos, para que possamos aprender a reconhecer a realidade. Deus, dá-nos um coração grato diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas aprendam sobre gratidão. Se você foi abençoado e deseja nos ajudar a levar 100 crianças para o nosso encontro, seja um semeador. Aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa. É o último encontro do ano de crianças. Nós queremos levar 100 adolescentes para o encontro, para ter a sua vida mudada, para ter um encontro com o Senhor. Se o Espírito Santo falar ao seu coração, seja um semeador, nos ajude, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar sobremaneira, em nome de Jesus. Amém? Uma inscrição custa R$80. Você pode fazer quantas você quiser. Deus te abençoe.